Olá! No programa de hoje, vou conversar com Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano da WRI Brasil. Olá, Henrique, tudo bom com você? Olá, tudo bem, Renata? Tudo jóia. Henrique, antes da gente começar nossa conversa, fala um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional. Claro, Renata. Um prazer. Eu sou geógrafo de formação, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho um mestrado em planejamento territorial urbano, urbano e regional, né? E trabalho no WRI Brasil há mais de 8 anos, à frente de projetos de desenvolvimento urbano sustentável de diferentes tipos, desde o planejamento urbano até questões habitacionais, e mais atualmente com foco em financiamento e SBN. Tive também a oportunidade de trabalhar algumas publicações pela WRI, também junto com parceiros no governo federal, municipal, nessas temáticas de financiamento climático em cidades, estratégias urbanas e planos diretores, habitação de interesse social. Muito bacana. E é um tema super importante, que a gente, muitas vezes, no dia a dia, aí nos grandes centros urbanos, muita gente talvez não dê importância, mas é um tema realmente importante para quem vive nos grandes centros. E conta um pouquinho, então, Henrique, o que é a WRI Brasil? Então, o WRI Brasil é um instituto de pesquisa, mas com uma pesquisa focada em transformar ideias em ações, né, com foco em promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas, bem-estar humano. A gente atua no desenvolvimento de estudos, mas também na implementação de projetos de soluções sustentáveis nas temáticas de clima, cidades e florestas. É um trabalho muito focado em aliar excelência técnica, que é essa parte da pesquisa, com articulação política e o trabalho com nossos parceiros, né, de governos, de empresas, do setor acadêmico e, claro, da sociedade civil. Uhum. E esse programa que você mencionou, o Programa Brasileiro de Aceleração de Projetos Urbanos, CBN, me conta um pouquinho dele também. Então, a gente lançou, na metade do ano passado, o Acelerador de Soluções Baseadas na Natureza. É o primeiro programa brasileiro para acelerar as SBN, Soluções Baseadas na Natureza, com foco em cidades. Ele é um programa de mentoria e de capacitação, no fim das contas, né, focado em qualificar esses projetos de SBN em áreas urbanas do Brasil, mas com o objetivo de ampliar as capacidades de captação de recursos e de implementação. Então, a gente fez um chamamento público e desse chamamento público selecionamos 10 projetos em fase inicial, em estágios bem iniciais de ideação, que a gente chama, para desenvolver e fortalecer a viabilidade financeira desses projetos. No fim das contas, o nosso objetivo é, de fato, sair dessa parte da ideia para a implementação, mas, a partir disso, conseguir construir capacidades e mentorar esses municípios e esses parceiros dentro dos municípios para que, de fato, essas soluções baseadas na natureza possam começar a ser implementadas em escala aqui no Brasil. E, Henrique, acho que 10 municípios brasileiros tiveram projetos selecionados pelo WRI Brasil e que receberam capacitação e apoio nessa estruturação. Me conta um pouco quais os tipos de projetos são avaliados? Então, Renata, a gente recebeu 85 inscritos de todo o Brasil, de todas as regiões geográficas do Brasil, que foi uma surpresa bastante positiva. Também um desafio depois de selecionar esses 10 projetos, né, que eram o máximo que a gente poderia apoiar. Todos esses projetos são projetos urbanos, esse é o primeiro ponto, né, eles estão dentro das áreas urbanas, né, se fala muito em SBN também, em áreas periurbanas, em áreas rurais, né, esses são focados dentro da área urbana. Eles estão nesse estágio inicial, então não são projetos já maduros ou que estão já buscando recursos, e sim projetos que estão numa fase bastante inicial. E as tipologias que a gente recebeu, inscrições, né, elas passam desde manejo sustentável de recursos hídricos, a revitalização de rios urbanos, né, parques lineares, também recuperação de encostas, topos de morro, hortas, agricultura urbana, saneamento ambiental. Esses são os tipos, né? Acabou que a gente tem, nas tipologias dos selecionados, os parques lineares, o manejo sustentável de recursos hídricos são os principais tipos de projetos, né? É interessante falar que, assim, essas tipologias são justamente inovadoras
requerem novas capacidades técnicas e institucionais dentro dos municípios, e por isso são um desafio para implementar, né? Porque eles são diferentes daqueles projetos de infraestrutura convencional. Então, o acelerador também vem endereçar um pouco isso, assim, de justamente sair dessa fase inicial em ideias que são tão inovadoras e conseguir, de fato, passá-las para a implementação. Uhum. E, Henrique, são, assim, projetos, acho que, bastante diversificados, né? E quais foram, assim, os principais pontos que levaram à escolha desses 10 projetos? Então, no momento da seleção, a gente trabalhou, resumidamente, em 3 critérios principais, né? Primeiro, a gente avaliou os principais potenciais benefícios daqueles projetos, né, nas esferas ambiental, social e econômica. Então, a capacidade de trazer resultados positivos desse projeto. Depois, a gente avaliou também o potencial de implementação daquele projeto, né, se de alguma forma ele dava sinais de que poderia parar de pé a partir dos aspectos técnicos, financeiros, políticos, legais, incluindo alguns arranjos de governança ou possíveis fontes de financiamento que já tivessem identificadas. E, por último, também a gente considerou o potencial de escalabilidade e replicabilidade. A gente vai acelerar 10 projetos, mas, de fato, a gente quer que eles sirvam também de referência e exemplo para outros em outros territórios. A gente também pediu um apoio explícito, endossado do setor público municipal, ainda que o projeto fosse proposto ou pelo setor privado ou pela academia, porque a gente entende que esse tipo de solução necessita realmente de um apoio e muitas vezes uma liderança do setor público. Uhum. A gente também olhou para uma relação com a questão de vulnerabilidade e a população local e o alinhamento com planos e políticas já existentes. Então, tudo isso foi considerado na hora de selecionar esses 10 projetos. Tá, muito bacana toda essa interface, né, de análise e de interesse depois para que esses projetos, de fato, continuem e disseminem boas práticas do futuro. Então, bem legal isso. E você comentou da questão, né, da iniciativa do setor público, ele ser o fomentador, mas você também ter o auxílio do setor privado, que realmente eu acho que é de extrema importância para todas as ações, né, que a gente tem. E dentro do setor privado, quais os setores da sociedade participam com a WRI dessa iniciativa? Então, Renata, primeiro a gente tem os diretamente envolvidos nos projetos que foram submetidos, né? Então, em geral, são prefeituras e também um governo do estado, no caso de Minas Gerais, de um dos projetos que foi selecionado. A gente tem a academia também como proponente ou parte da equipe dos projetos que serão acelerados, mas a gente tem também aqueles parceiros que não são diretamente ligados aos projetos selecionados, né, que nos auxiliam na implementação da iniciativa. A gente tem, por um lado, uma rede de financiadores, ou potenciais financiadores de projetos, né? No WRI Brasil, a gente tem uma rede chamada FISC, que é uma rede de financiamento para infraestrutura sustentável em cidades, na qual a gente conta ali com bancos de desenvolvimento, multilaterais, bilaterais, bancos subnacionais também, aí não ficar só nesses termos, dar nomes mesmo. CAF, Banco Mundial, o BID, o BNDES, a própria Caixa, alguns bancos regionais como o BDMG, BRDES, só citando alguns exemplos. Então, esses dessa rede, eles observam e acompanham esse apoio técnico que está sendo dado aos acelerados. A gente tem uma parceria com a BDE também, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento, que congrega muitos desses bancos. Também a gente tem parceiros do terceiro setor e, na verdade, o acelerador ele faz parte de uma iniciativa maior que foi criada, que é a Aliança Bioconexão Urbana, que reúne um grupo de organizações que são atuantes nessa área de soluções baseadas na natureza em cidades, e aí a gente tem, só citando alguns, né, GIZ, C40, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o Pacto Global da ONU, enfim, alguns parceiros aí também. E a gente tem os apoiadores diretos da iniciativa, né, que a gente conta com o financiamento do governo britânico e da Caterpillar Foundation, que fazem o projeto, de fato, acontecer. Então, esses são alguns dos vários parceiros. A gente ainda vai buscar, em cada uma dessas cidades, também potenciais provedores dessas soluções, né, no setor privado. Então, é realmente todo um ecossistema que é mobilizado
dentro do âmbito do acelerador e para a implementação das soluções que a gente vai estar trabalhando. Não são vários, né, vários setores, várias empresas aí nesse projeto. Muito bacana. E, Henrique, no Brasil, o deslizamento de encostas, alagamentos, enchentes, eles são comuns e recorrentes. A gente tem visto, inclusive, nesse período de chuvas que a gente teve recentemente, muitas cidades, às vezes até algumas cidades que talvez já tinham equacionado alguns desses problemas, esses problemas retornando e de forma repetitiva. Então, me fala um pouco, os projetos, né, serviços, aí o CBN, eles contemplam soluções para minimizar esses acidentes também? Com certeza, esse é um dos principais pontos que as SBN podem endereçar, né? Grande parte delas contribui significativamente seja para a contenção de deslizamentos e talvez principalmente para os sistemas de drenagem. A gente recentemente, por exemplo, apoiou a implementação de um piloto de jardim de chuva, que é uma SBN, na cidade de Salvador. E entre alguns resultados, que também buscava a questão de visibilidade e mobilização, né, para a implementação, mas também contribui para a redução de alagamentos pontuais. Mas se a gente for olhar em maior escala, e alguns dos projetos do acelerador são exatamente desse tipo, a gente tem parques lineares, os chamados wetlands construídos, redes de parques e lagoas construídas também são infraestruturas verdes maiores e que trabalham diretamente para endereçar a questão de inundações, enchentes e alagamentos. Então, a gente traz muito a questão da renaturalização desses ambientes como forma de mitigar os desastres, né, e endereçar diretamente essa agenda dos desastres. Então, no fim das contas, um grande ponto que está por trás de toda a iniciativa do acelerador é realmente trabalhar a redução da vulnerabilidade das populações urbanas no Brasil a esse tipo de evento, mas mudando um paradigma fundamental, que é começar a trazer a natureza como parte da solução desse problema, né? Não mais vê-la como um problema ou como a ocupação das áreas de risco como um problema por si só, mas trazer a natureza como uma parte da solução e como algo a gente utilizar para reduzir esses riscos de desastres. Henrique, não sei, percepção minha, né? A gente às vezes vai para o litoral ou para lugares que a gente está acostumado e realmente a gente vê uma ocupação irregular das encostas ou mesmo de áreas de preservação permanente. É uma questão também de política pública, de realmente os prefeitos se engajarem, talvez no remanejamento dessas pessoas e não deixar efetivamente a questão da ocupação. E a questão da drenagem, que é caro para um prefeito, para um político, investir em drenagem urbana. E, no fim, os projetos nem sempre são os mais adequados para você ter realmente esse fluxo de uma água mais intensa, né, ter um fluxo melhor. Então, são problemas também que eu acho que é uma mudança, né? É você, de fato, implementar políticas públicas, mas é uma mudança de comportamento, e acho que é uma mudança nossa no sentido também de exigir que essas políticas sejam, de fato, implementadas e melhor implementadas. Eu acho que toda a expertise de vocês vem aí também para auxiliar, mas conta um pouquinho como que seria essa questão aí da natureza ajudando nessa preservação aí dessas questões, na minimização desses riscos. Então, na verdade, sim, as SBN, elas têm intrinsecamente, né, uma das principais características são os múltiplos benefícios, né? Você estava comentando aí a questão de ser caro, né, investir em drenagem. Tem também um lado de pouca visibilidade, né? Você fala isso muito de saneamento, assim, obra enterrada que ninguém enxerga, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê, exato. Então, um exemplo interessante da gente pensar nas SBN é que a gente pode conseguir lidar com a questão da drenagem através dos parques lineares, que no fim a gente pode fazer uma renaturalização do rio, uma recuperação de uma mata ciliar, que vai ter um trabalho de melhorar a questão da permeabilidade do solo, controlar a vazão da água. Isso tem um impacto na questão da drenagem,
mas ao mesmo tempo está se criando ali um ambiente, uma área verde na cidade, que pode ser utilizada para questões de lazer, vai ter um benefício de saúde mental, vai ter um benefício de conservação da biodiversidade, pode ter uma questão de educação ambiental vinculada a esse espaço. Então, acaba que ele traz uma série de benefícios ao mesmo tempo. Tem uma questão visual também, que traz uma visibilidade e endereça muitos dos problemas que os prefeitos acabam enxergando e a população também. Então, realmente passa por começar a entender isso como uma solução, né? E começar a trazer esses benefícios para a mentalidade do tomador de decisão, do cidadão e também dos investidores, né? Eu acho que um ponto importante que a gente vai tratar no acelerador também é a identificação clara desses múltiplos benefícios, né? Porque toda SBN ela vai ter um ou dois benefícios principais, né? Mas ela acaba trazendo a reboque todos esses outros. Então a gente pode fazer assim um parque linear que o objetivo principal, na verdade, é a questão do lazer, mas que ele vai ter um benefício grande na questão da drenagem, ou o contrário, né? O importante é isso estar explícito e, em algum ponto, esses benefícios principais a gente conseguir quantificar também e colocar eles de uma forma muito clara para o tomador de decisão, no caso hipotético aqui o prefeito, mas também para o financiador, né? Então, se a gente vai falar com esses bancos que eu citei, que fazem parte da rede, ou com algum investidor de impacto no setor privado, ou mesmo para tomar uma decisão com relação ao uso do orçamento público, é preciso que esses benefícios estejam claros, né? E aí a tomada de decisão vai estar mais evidente. Então, assim, mais evidente. Exato, as SBN trazem esses múltiplos benefícios, isso é quase parte da definição do conceito de solução baseada na natureza, porém o uso ou a identificação mais clara desses benefícios como uma narrativa, como uma forma de argumentar e aumentar a possibilidade de implementação das SBN é algo que a gente quer explorar mais no âmbito do acelerador. Não, bacana. E essa questão, né, de não ver só os benefícios, os principais, mas você vê também todos os adicionais que vêm, né, com esse projeto. Não, muito bacana. E, Henrique, para a gente finalizar aqui nossa conversa, que mensagem você deixaria aqui para a nossa audiência? Olha, algumas que eu já falei, né? Primeiro, acho que é importante a gente reforçar essa mensagem de que a natureza é, sim, ou pode ser, sim, parte da solução nos ambientes urbanos, então a gente enxergar realmente o ambiente natural dentro de uma cidade como algo que está trazendo benefício, né? Inúmeros, né? Mas até aqueles que a gente está acostumado a enxergar a serem benefícios de obras de concreto, né, de infraestrutura cinza, não, a natureza também pode trazer isso. Sempre numa mistura, né? A gente pode usar, ou deve usar, a infraestrutura cinza também, muitas vezes, mas aliado à natureza, o potencial é muito maior. E a gente reverte toda uma lógica, né? Até porque os desastres estão sendo intensificados por conta da relação de destruição que a gente trouxe com a natureza até aqui. E eu queria convidar a audiência também a acompanhar as ações do WRI Brasil, especialmente aquelas relacionadas ao acelerador. Como a gente estava falando aqui, a gente selecionou esses 10 projetos e o apoio, a mentoria, a capacitação que a gente está dando a eles recém começou, agora em janeiro. Então, entre janeiro e agosto, a gente vai estar desenvolvendo uma série de atividades para amadurecer esses projetos e a gente vai estar divulgando essas ações nos nossos canais. Então, acompanhem, vejam como esses 10 projetos vão evoluindo e eu espero que no segundo semestre desse ano a gente já consiga mostrar muitos resultados. Então, convido a audiência também a acompanhar os resultados do acelerador. Não, muito bacana. E daí, quem sabe, você volta para a gente conversar e você contar um pouquinho aí desse progresso. E isso que acho que você colocou é de extrema importância. A gente não tem a percepção, não para refletir sobre o impacto nosso no dia a dia, principalmente os grandes centros e cada vez mais esses grandes centros inchados. Eu acho que essa questão aí de parques, de praças, o histórico, né, do Brasil, acho que com exceção aí de algumas poucas cidades, como Curitiba, a gente não tem essa cultura. E até a cultura, né, de olhar para o parque de uma forma diferente, vivenciar isso no dia a dia. Acho que é algo que o brasileiro, nos últimos anos, talvez muito em decorrência da pandemia, mudou um pouco essa cultura, mas é algo que, de fato, a gente precisa
mudar e enxergar isso de uma forma diferente, até para trazer benefícios para a cidade, para você diminuir a questão do calor, aumentar a permeabilidade, você ter espaços de lazer. Então, ter uma cidade mais saudável, né, mais equilibrada, e o ser humano causando um menor impacto. Então, muito bacana todos esses projetos, e vocês estarem conseguindo agregar, né, integrar essas questões. Muito bacana, Henrique. Parabéns aí pelo projeto de vocês. Eu que agradeço, Renata. Agradeço o espaço aqui para contar um pouco dessa história. Muito bacana. No programa de hoje, eu conversei com Henrique Evers, gerente de desenvolvimento urbano da WRI Brasil. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.